Olá, boa noite, é um prazer estar com você nesse instante. Eu tenho certeza que nós vamos passar alguns instantes maravilhosos na presença de Deus. Convido você a um momento de reflexão. E se está ao seu alcance, você puder, entre em contato, ainda agora, com alguém que possa também assistir com você essa live. Tenho certeza que ninguém vai perder nada. Quero agradecer a você que está conectado comigo nessa noite e nas noites anteriores, todas as segundas-feiras que nós temos realizado essa live. Portanto, muitas pessoas têm me acompanhado desde o início. Eu agradeço muito. Que Deus te abençoe. Eu quero parabenizar você pelo interesse de ouvir a palavra de Deus, de me acompanhar nessa live. Por certo, há muitos pregadores ensinando a palavra de Deus. E são todos muito abençoados. Eu também estou aqui para somar, para deixar a minha participação. E separei um texto que eu gostaria de compartilhar com você. E o texto se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, será bom. Se não, esta mensagem será gravada e você poderá acompanhá-la no momento oportuno. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos à leitura do texto. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quero me ater à história do tanque. A história é aberta no versículo 1, dizendo que, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Tentei pesquisar que festa era essa. Os teólogos, os estudiosos, pesquisadores,
afirmam duas principais: Páscoa e tabernáculo. Qualquer uma das duas festas fazia com que Jerusalém estivesse muito cheia de pessoas. Se fosse a festa do tabernáculo, eles armavam tendas nas ruas de Jerusalém e ficavam residindo por 7 dias naquelas tendas e indo ao templo diariamente para cultuar. Aquilo simbolizava o período que eles viveram no Egito, no cativeiro do Egito. E se fosse a Páscoa, todos os judeus saíam da adjacência de Jerusalém, das cidades que faziam fronteira com Jerusalém, e iam para Jerusalém, pois ali em Jerusalém estava edificado o templo. Então as ruas de Jerusalém ficavam sobrecarregadas. Eram pessoas indo e vindo nas ruas, comprando as especiarias, o que haveriam de alimentar, comprando também todo o paramento da festa, tudo aquilo que seria utilizado para a participação da festa. Portanto, quando Jesus subiu a Jerusalém, Jerusalém estava completamente cheia, movimentada, agitada, fosse qual festa que fosse. Era comum, era tradicional. É mais ou menos hoje, quando nós entramos no Natal no Brasil e todo o país se agita em função da bela festa do Natal. Ainda que são sentidos diferentes, mas só para explicar a movimentação que era grande. Pois bem, Jerusalém estava completamente cheia, muito movimentada. E o texto diz que Jesus subiu para participar da festa. Então espera-se que o texto continuasse a decorrer, a discorrer, melhor dizendo, da festa. Continuasse a falar da festa. Mas o texto é interrompido no versículo 2, adentrando uma outra história que aparentemente não tem nada a ver com o clima religioso, com o contexto de festa religiosa. Veja o que diz o versículo 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, coxos, paralíticos e cegos. Como eu disse para vocês, o texto é interrompido no versículo 6, ou melhor, versículo 2, introduzindo uma informação que aparentemente não tinha nada a ver com a festa. O texto fala sobre um tanque que ficava abaixo da superfície da cidade, das ruas da cidade. Eu tive a oportunidade de ver esse tanque, ou os destroços desse tanque em Jerusalém, quando lá estive. Você tem que descer uma escada abaixo da superfície, ele fica bem abaixo, e ali, abaixo da superfície, nós encontramos uma situação bem diferente daquela acima da superfície. Havia um tanque de nome Betesda, cujo significado em hebraico é casa de misericórdia. Em torno desse tanque havia 5 pavilhões, ou 5 alpendres. E nesses pavilhões, nesses alpendres, estavam residindo, moravam, ficavam enfermos de todas as qualidades, todas as espécies. Cegos, coxos, mancos, paralíticos. Eles viviam ali naquele lugar. Então nós temos aqui a história de 2 mundos. O mundo de cima, o mundo de baixo. O mundo de cima vivendo uma vida natural, agora em festa, em celebração, inclusive a Deus. O mundo de baixo num contexto diferente. O mundo de cima na alegria, o mundo de baixo na tristeza. O mundo de cima na fé, na perspectiva de uma cerimônia bem realizada. O mundo de baixo na fé, se verem curados e libertos. O mundo de cima se dirigia ao templo,
O mundo de baixo é um tanque. O mundo de cima aquecido pelo sol. O mundo de baixo frio, gélido, pela presença de água naqueles alpendres. E aquele tanque, ele foi feito como uma espécie de pedra de ardósia, de um mármore, região fria. E todos os doentes ficavam ali. Jesus, quando subiu a Jerusalém, o que me deixa impressionado é que ao invés de ele se preocupar com a festa, ao invés de se envolver a princípio com a festa, isso ele faria mais tarde, ele desce ao submundo. O mundo do sofrimento, da frustração, da dor, do vexame, do trauma. Ele deixa um pouco o mundo da alegria, do bem-estar, do conforto, vai para o submundo, aqueles que viviam à margem da sociedade. Não à margem da sociedade no quesito de transgressão, margem da sociedade no quesito de separação, dor, sentido de vida completamente diferente. Aquele tanque ou aqueles alpendres pareciam um hospital. Sim, parecia um hospital, mas que não continha médico, enfermeiro. Não havia camas hospitalares da ocasião. Não havia secretários e secretárias, recepcionistas, organização. Tudo ali era vazio, seco, destituído de humanidade. É triste você entrar no capítulo 5 e deparar com esses dois mundos. Gosto do mundo de cima, do da superfície, mas sinto-me constrangido pelo mundo de baixo. E naquele lugar que havia muitos enfermos, por certo, havia gemidos, dor, lágrimas. Não sei se aquele lugar recebia visitas constantes. Também não sei se esses homens e mulheres que lá ficavam constantemente eram visitados por seus familiares e amigos. Nós não sabemos. Também não sei se ali eles dormiam, se ali faziam as suas necessidades, se ali se banhavam. É um mundo que a gente não conhece. Tudo parece que ali eles ficavam. Deviam de ter acesso a alguma higiene. Muito precário era o estado daquele tanque e daqueles alpendres. E a Bíblia diz que Jesus subiu a Jerusalém. Sabe-se lá Deus o porquê ele quis descer naquele submundo. Sair da rua, do conforto, descer as escadas e ao tanque da misericórdia. Só que Jesus, quando foi ao tanque de Betesda, ele não foi ali para fazer uma cura coletiva, por atacado. Ele não chegou naquele tanque, abriu os braços, se apresentou, fez uma grande mensagem, atraiu as atenções para si. Não foi dessa forma. Ele entrou no anonimato, silencioso. Parece que ele tinha informações de uma certa pessoa daquele tanque. Ou se ele não tinha informações humanas, possivelmente Deus o guiou até aquele local. Para falar a verdade para você, não foi todos os doentes que chamou a atenção de Jesus, mas foi um único homem. O texto diz o seguinte: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Veja o versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos.
Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Portanto, quando Jesus desce ao tanque, ele se dirige àquele homem, 38 anos deitado em uma maca. Não sei o que motivava aquele homem a ficar tanto tempo ali. O que alimentava a sua esperança, a sua fé. Não em Deus, mas no tanque. Ainda que Deus estivesse atrás da história do tanque. Jesus se dirigiu àquele homem. Portanto, ele já havia sido orientado, ou por Deus, ou por informações terceiras. Ele foi até aquele homem. O que me deixa impressionado é que Jesus não se apresentou. Era comum as pessoas gritarem o nome de Jesus, popularizar o nome de Jesus, proclamar o nome de Jesus, a propaganda à pessoa de Jesus. As pessoas faziam isso. Mas aqui Jesus não tomou a decisão nenhuma decisão de se apresentar. Ele não disse: olá, sou Jesus, sou o rebento da raiz de Jessé, sou Emanuel, o Verbo. Ele não disse nada. Mas se aproximou daquele homem e fez uma pergunta que aparentemente não tem sentido. Quer ser curado? Era tudo o que o homem queria. Aliás, ele estava ali para isso. Ele sonhava com isso. Mas a pergunta era uma forma de Jesus abrir diálogo com o homem. Ele pergunta para aquele moço se ele queria ser curado. O moço responde o seguinte: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja a resposta desse moço. Possivelmente, muitas vezes, ele se arrastou com os cotovelos, tudo indica que ele era um paraplégico, ele não conseguia andar, e ele se arrastava quando a água era agitada, ele lutava quando ele estava próximo do tanque, próximo a alcançar a bênção, outro entrava na sua frente. Aquilo poderia provocar naquele moço um trauma. O tanque não era pessoa para entender que ele estava ali há muito tempo em relação a outros. O tanque não era uma pessoa para compreender que ele era merecedor da cura, em virtude do tempo tão prolongado que ele se mantinha ali. O tanque não tinha mente para entender que ele continuava na expectativa, na fé, na agitação das suas águas. O tanque era construído de pedras, nenhum conhecimento. Só as águas agitadas por um anjo dava a possibilidade de alguém ficar curado. Aquele homem respondeu assim para Jesus: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Isso também fala sobre a solidão, o isolamento, a luta sozinha de um homem tão ferido, tão desejoso de alcançar a sua bênção. Hoje nós temos mais de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas nesse mundo. Chega aos meus ouvidos, possivelmente aos seus, de pessoas no meio desse aglomerado de gente que se sentem tão sós, isoladas e abandonadas num mundo tão populoso. Aquele tanque, de certa forma, ele incentivava a disputa. Você tinha que vigiar. Você tinha que ser o primeiro. Você tinha que alcançar as águas antes que qualquer um outro. Essa era a lei do lugar. Mas quando Jesus entrou,
ele não comentou nada sobre o tanque. Não perguntou ao moço nada. Só perguntou se ele queria ser curado. Após a resposta do moço, que não tinha ninguém que o colocasse no tanque, Jesus dá para ele uma ordem firmada em 3 verbos. Versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama ou leito e anda. Jesus não fez uma oração. Jesus não fez nem mesmo uma promessa de que ele levantaria. Mas Jesus deu a ordem. Lá no submundo do sofrimento. A escada da frustração. Jesus disse para aquele homem: levanta. Você sabe, quando uma pessoa fica sem andar muitos anos, ela se torna como um bebê. Ela perde o equilíbrio. Ela tem que aprender a andar. Os nervos se atrofiam, os tendões se atrofiam, a pele fica estranha, toda a estrutura da perna e do corpo torna-se imperfeita. Mas Jesus usa o poder que ele tinha. Levanta. A Bíblia não diz o que eu passo a imaginar e comentar com você. Quem com poder espetacular veio sobre a vida daquele homem, do alto da cabeça à planta dos pés. Os pés passaram a tremer, as pernas esticarem, sangue corria pelas veias e artérias, os tendões se esticaram também. Houve naquele homem uma vontade sobrenatural de ficar de pé, sobre os pés. Ele não tinha como, mas a vontade, a força, através do mando de Jesus, fez com que ele se tornasse pressionado, impulsionado, melhor dizendo, e ele começou a se levantar, pensou que apoiando primeiro as mãos, dobrando a coluna, fazendo aquele esforço, e de repente ele fica de pé na frente de Jesus. E outro detalhe, Jesus disse: toma o teu leito. Eu fiquei pensando, mas por que preocupar-se com o leito? Ele não ia precisar daquele leito para aquele fim mais. Aquele leito tinha conexão com a história do passado, com a doença dele, com a tristeza dele. Por que carregar o leito? E Jesus fez questão que ele carregasse o leito. E Jesus ainda disse no final de tudo: e anda. Ah, amado, amada, aquele homem com leito nas costas, carregando aquele leito, sem dizer um ah. A Bíblia não diz que ele utilizou palavras naturais de adoração, como hosanas, glória a Deus, bendito seja Deus, graças a Deus, não. Havia um silêncio em torno da cura extraordinário. Ele pôs aquela cama, aquele leito, e pôs-se a andar. Parece que essa cura foi feita num lugar muito isolado, quase que particular. Penso eu que se os outros enfermos tivessem visto Jesus operando aquele milagre, possivelmente todos correriam para o mestre. Todos iriam abraçá-los, pedir, rogar também a cura, a libertação. Mas aquele dia era dia daquele homem. Aquele homem pôs a maca nas costas, o leito nas costas, subiu as escadas e foi para a parte superior da festa, do templo, da adoração, do sonho, da alegria, da paz, da vida. Ele passou a andar em comum com os demais. Mas quando os judeus viram aquele homem, e Jerusalém estava tomada de religiosos em função da festa,
Eles questionaram aquele homem. Foram para cima dele. Você está carregando leito no dia de sábado. Não tinha lícito fazer isso. Por que você está fazendo isso? Ele disse, o que me curou mandou que eu carregasse o leito. Logo então eles quiseram saber quem é o homem que mandou você carregar o leito. Eles não ficaram um momento impactados com a cura do homem. Impressionados. Não quiseram conhecer os detalhes, a história da cura dele. Não interessava. Mas interessava era a lei, era a tradição. Interessava aquilo que os homens podiam dominar, os preceitos, fazer com que outros se encurvassem diante deles, para a prática de preceitos. Quem é esse homem que mandou você carregar o leito? Ele disse, eu não sei. Pois Jesus não havia feito a sua divulgação, a divulgação do seu nome. Passado um tempo, o homem estava no templo. Veja como o texto diz. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Que coisa maravilhosa. Era proibido adentrar o templo pessoas que tivessem esses defeitos e outros mais. Eles eram abolidos da presença do templo, ou do acesso ao templo. Quem sabe o maior sonho daquele homem era entrar na casa de Deus. Já pensou se você fosse proibido de entrar na casa de Deus? Na sua igreja? Que surgisse uma lei como vai haver lá na grande tribulação, te proibindo ter acesso à comunhão dos santos, ao culto, à adoração, a ouvir a palavra de Deus? Esse homem foi ao templo, queria agradecer, estava sendo grato, queria adorar a Deus por aquele milagre tão extraordinário que ele não esperava, que ele não aguardava, de uma forma tão diferente daquela tradicional do tanque. Aí Jesus o encontrou no templo. Aí sim. Sabe, amado, Jesus gosta de festas. É verdade, gosta. Só que primeiro ele vai para o submundo. A festa de que Jesus gosta é aquela de ver pessoas curadas, libertas, felizes, alegres, abençoadas. Cristo gosta disso. Deus gosta disso. Não estou aqui menosprezando qualquer tipo de festa que o mundo possui, que você participa e eu participo. É bom ser sociável, brincar, dialogar, estar juntos. Mas será que é só isso? O submundo fica à mercê da própria sorte? Quem visita os hospitais? Quem visita os presídios? Quem visita aqueles que estão isolados num apartamento à mercê da própria sorte? Quem visita os asilos, os idosos, os leprosários, aidéticos, cancerosos, tuberculosos, depressivos? Quem se interessa? Quem se interessa? Muito bem. Jesus então encontrou no templo. Olha a posição nobre de Jesus. Jesus o encontrou no templo e disse, olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus fala com ele como se não tivesse participado da cura, sido a origem da cura. Jesus fala com ele como se tivesse descoberto, olha que já estás curado. Vai e não peques mais. A doença daquele homem era fruto de um pecado, o qual ninguém sabe. E Jesus o advertiu, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ali sim ele conheceu quem era Jesus. Mais tarde, sem alvoroço, sem propaganda, sem corre-corre. Aí o homem foi até os judeus e disse, aquele Jesus foi quem me curou. E a festa que era festa tornou-se uma ameaça. Os judeus queriam matar Jesus. Não só porque Jesus curou o homem, porque dizia-se Deus também.
Olha, você não tem mais o tanque de Betesda. Se você for a Jerusalém, você vai ver as ruínas. E mesmo que você coloque água nele, não há ali mais cura nenhuma. Sabe por quê? Jesus substituiu o tanque de Betesda. Veja a diferença dos dois tanques. Eu vou tratar Jesus aqui como o verdadeiro tanque de misericórdia. O tanque lá de Betesda era de pedra. O nosso tanque, o teu tanque, Jesus Cristo, é Deus. Tanque de pedra não pensa. O teu Jesus, o meu Jesus, pensa, raciocina, entende, compreende. O tanque de pedra não pode andar para ir até o enfermo. O enfermo é que tem que ir até o tanque. O nosso Jesus vai aonde qualquer alma chame pelo nome dele. Seja no lugar mais isolado, inóspito, no meio de uma selva, numa montanha de gelo. Se alguém chamar pelo nome de Jesus, ele se manifesta. Aquele tanque, ele incentivava a disputa. Jesus não. Incentiva a fé, ao amor. Aquele tanque deixou de existir. O teu Deus, o teu Jesus não. É o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Amado ouvinte, o mundo hoje é dividido nesses dois perfis. Os que estão lá em cima, os que estão aqui embaixo. Existem doenças que não são aparentes. Doenças na alma, no coração, frustrações profundas, traumas de infância, adolescência, traumas da perda de um ente querido, a punhalada de uma traição, a perda de uma esposa, de um marido, a traição de uma sociedade, a quebra de uma amizade construída há anos. Talvez algumas pessoas que estão participando comigo tenham experimentado esse submundo que não é visto. As pessoas se vestem, penteiam o cabelo, se perfumam, andam nos seus veículos, mas só Deus conhece o submundo, o que está lá dentro, o que está na alma. Alguns são verdadeiramente coxos, não conseguem andar para a vida, para os sonhos, para experiências novas com Deus. Estão atados e amarrados no mundo gelado, da tristeza, da dúvida de ser salvo ou não, da dúvida de ser de Deus ou não, ser ouvido por Deus ou não. Olha, aquele homem nem conhecia Jesus, não fez uma oração, não fez nenhum pedido e Jesus o alcançou. Quero dizer para você que me vê e me ouve, Deus ama você, a mim também. Ele está com o coração voltado para você e para mim. E não só para nós. As almas que perambundam sobre esse mundo, lá na superfície de cima ou de baixo, Deus está entre eles, apontando qual o caminho. Vamos divulgar isso. Vamos falar que existe um tanque de Betesda, que as pessoas não precisam esperar momento de agitação. As misericórdias do Senhor se manifestam nesse tanque chamado Jesus Cristo. Deus te ama. Seja você um cristão ou não, Ele quer te abençoar. Não se esqueça. O tanque de Betesda é o tema dessa live. Na semana que vem, eu quero compartilhar com vocês
e com tantos quantos se conectarem conosco, a respeito das marcas de Jesus. Trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E vamos, dentro desse tema, falar sobre o que está muito em voga, as tatuagens. Deus te abençoe. Lembre, Deus está nos dois mundos. Eu tenho certeza que Ele está no seu mundo também. Um grande abraço do pastor Helder. Obrigado por essa noite, por estar comigo. Fique em paz. Até semana que vem.